Meu cordial bom dia a todos, graça e paz. Já estivemos aqui ontem, num momento importante do casamento da Larissa, né? E hoje estamos aqui de volta com a graça de Deus. Antes de iniciar a minha mensagem, quero externar a minha grande alegria por estar aqui na igreja, por estar num momento tão singular. Eu nunca preguei a ordenação de filho, então vai ser a primeira vez. E pregar sempre é uma tarefa difícil, a gente fica nervoso, né? Mas pregar em ordenação de filho, né? Mas é muito bom estarmos aqui. Eu agradeço a todos os presentes também, faço coro com os agradecimentos já feitos, parentes, amigos, irmãos. Eu quero fazer uma diferença à minha mãe, que está aqui com 88 anos. Eu insisti para que ela viesse e ela veio. Ela esteve aqui em Caeiras quando o Felipe era pequenininho, acho que tinha uns 2 anos mais ou menos, 3 talvez. E ela está de volta para esse momento. Ela participou da minha ordenação, participou da ordenação do meu sobrinho que está ali, reverendo Paulo Sérgio, que é pastor, e vai participar hoje de mais esta ordenação. 3 ordenações, né? É um privilégio para ela isso, né? É uma bênção. E eu quero trazer uma palavra bíblica, em primeira instância, pensando na ordenação do meu filho. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela atinge a todos nós. Então aquilo que eu vou dizer tem uma direção específica ao meu filho, né? Que vai ser ordenado, não só a ele, mas aos pastores presentes. Mas a minha ideia é que a palavra possa edificar a todos nós, porque o profeta Isaías é bem claro nisso. Que diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre os propósitos para os quais Deus mesmo a designou. Então eu creio nessa verdade bíblica, e é assim que eu vou proclamá-la nesta manhã para os nossos corações. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 10. Esse texto vai ser a base do meu sermão. João capítulo 10, de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário,
e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Oremos. Ó Deus, abrimos a Tua palavra mais uma vez. E abrimos com temor e tremor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é absoluta, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é eterna, ela é poderosa. O Teu Filho amado disse que a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E agora que vamos expô-la, ó Deus, pedimos a Tua iluminação, a Tua graça orientadora, a Tua unção e capacitação, para que ao ministrá-la, Tu mesmo fales aos nossos corações. Pela obra poderosa do Teu Espírito que inspirou a Tua palavra, e agora também, ó Deus, é poderoso para iluminar e para comunicar a Tua palavra, que toda ela é inspirada e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que nós tenhamos maturidade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma palavra explicativa, eu vou tomar esse texto como base para Jesus, o modelo de pastor. É lógico que aquilo que eu vou estar comunicando passa pela limitação de todos nós. Jesus foi o modelo de pastor e Jesus foi absoluto, perfeito, santo, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne. Mas eu creio que o texto lido pode nos dar uma boa orientação de como o pastorado pode ser perseguido, como que eu posso caminhar na vida pastoral. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu mesmo estava me fazendo uma revisão no meu ministério e na minha caminhada pastoral. E eu quero trazer então informações diante do texto lido, para que nós possamos crescer nesta ideia clara então do ministério pastoral, na nossa caminhada, e pensando no Felipe que está começando. Eu já estou ladeira abaixo, ele está ladeira acima, não é isso? Ele está iniciando, eu estou já na curva de chegada, né? Então, é nesse sentido que Deus me falou ao coração, e creio que falará ao coração do Felipe e ao coração de cada um de nós. Jesus como modelo de pastor. É lógico que essa ideia de pastor está bem clara no texto, e foi Jesus que disse tudo quanto nós lemos aqui. Então eu queria pensar um pouco sobre isso e caminhar então nessa direção. A minha palavra introdutória, o conceito de pastor vem de pastor de ovelhas, refletindo uma imagem rural tirada de um contexto estranho às comunidades urbanas de hoje. Quem é aqui que já esteve no meio de ovelhas, literalmente? Eu que já esteve, então assim, eu nasci em roça, cresci em roça, mas meu pai tinha cavalos, tinha vacas, tinha cabras, mas ovelhas não. Então eu não convivi com esse tipo de realidade, né? Mas a despeito de nós não vivermos essa realidade, porque a nossa realidade é urbana, essa imagem, essa ideia é bem vívida na nossa mente, que está bem clara na palavra de Deus. Ainda que nós não tenhamos a vivência prática, é possível trazer à mente essa ideia do pastoreio de ovelhas. O conceito de pastor vem de pastor de ovelhas, refletindo uma imagem rural. Apesar de sabermos muito pouco a respeito de ovelhas e pastores, não estamos prontos para nos livrar da imagem que Jesus traçou de si mesmo, sendo o bom pastor, que veio buscar e salvar ovelhas perdidas e dar a vida por nós. Tendo isto em mente, eu vou caminhar então na direção. Além disso, que vale para o servo, vale igualmente para o pastor. Se Jesus
se comparou a isso. Jesus chamou a si mesmo de bom pastor. Em outras partes do Novo Testamento, Jesus é chamado de supremo pastor, o grande pastor das ovelhas e pastor e bispo das nossas almas. Então veja como é que Jesus enfatizou essa ideia do pastor. Eu sou o bom pastor, ele é o supremo pastor, ele é o bispo, quer dizer, ele é o grande pastor. Tendo isto em mente, Jesus descreve a essência do seu próprio ministério e como deve ser o nosso ministério. Eu creio que esse texto que lemos é um retrato, uma fotografia, uma orientação de como eu e você, nós que somos pastores, podemos estar exercendo o ministério, pastorado, tendo em mente esta imagem, né? O bom pastor que modela o seu ministério pelo bom pastor tem pelo menos 6 características. Então eu vou fugir hoje dos 3 pontos, hoje eu vou para 6, porque eu tenho liberdade na oração do meu filho, então hoje eu vou romper a homilética de 3 pontos. Eu peço liberdade para isso, porque o texto vai mostrar 6, né? E o sermão expositivo não pode ficar no 3, mas tem que obedecer o texto, ok? Só isso, tá bem? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Nós lemos sobre isso. Jesus enfatiza nos versos 3, 14 e 15 que o bom pastor conhece as ovelhas. Ele vive com as ovelhas. E no contexto da Palestina, a ideia era o seguinte: quando Jesus falou esse texto e se comparou assim mesmo com o bom pastor, existe a ovelha de corte e a ovelha para produzir lã. No tempo de Jesus, o mais comum eram ovelhas que produziam a lã para depois ser aproveitada a lã, então ser comercializada. O que eu estou dizendo com isso? Que a ovelha de corte, ela já cresce e tem que mandar para o abate. A ovelha que produz lã, não, ela tem que ficar muitos anos. O que acontece? Então o pastor convive muitos anos com essa ovelha, cuida dela, conhece a ovelha. Então esse conhecimento é relacional, é a convivência do pastor com a ovelha. Tem que caminhar com ela, tem que cuidar dela, depois então corta a lã, depois trata, e por muitos anos então o pastor cuida da ovelha, e ele conhece. A ovelha conhece o pastor, e o pastor conhece a ovelha, conhece até o cheiro, conhece a voz. Esse relacionamento pastor e ovelha, Jesus está dizendo para mim, para os pastores, que nós precisamos conhecer nossas ovelhas, conviver com elas. Eu não posso exigir do meu filho hoje a experiência que eu tenho no meu ministério, de quase 38 anos. Mas o fato é que o pastor precisa conhecer as suas ovelhas, né? E de preferência saber o nome de cada uma delas. Desde o início do ministério eu repito o nome das minhas ovelhas. Eu pego a agendinha da igreja e vou falando. Geralmente eu decoro o nome inteiro, até o sobrenome. Quando eu ligo para a minha ovelha, eu digo: olha, Marlene de Jesus Santana, que é uma das minhas ovelhas. Como que acontece isso? Na minha vivência, no meu relacionamento com elas, e no meu esboço aqui eu coloquei 2 formas de você poder guardar até o nome das ovelhas. Uma das formas é tentar gravar o rosto delas, porque cada rosto é diferente. E uma segunda coisa que eu coloquei aqui, que o apóstolo Paulo fazia, em 1 Tessalonicenses 1:2, diz assim o texto: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-as em nossas orações. Até parece que Paulo tinha uma lista das ovelhas aqui, porque ele diz que mencionava as ovelhas nas orações. Então, no rol de membros de Tessalônica, acho que o apóstolo Paulo tinha lá uma agenda daquela época. Ele pegava e ia orando pelas suas ovelhas. Então não basta eu ter um registro no computador das minhas ovelhas. Só aqui no computador está tudo certinho, mas eu tenho que saber que eu estou cuidando de pessoas. E ministério é relacionamento. Cristianismo é relacionamento com Deus e com pessoas. Então essa é uma premissa importante.
ter esse relacionamento. Jesus conhecia os seus discípulos pessoalmente, e nós temos que ter essa preocupação, então, de estarmos conhecendo as ovelhas. Há um pensamento que foi mencionado por muito tempo, de Erich Fromm, que no mundo moderno as coisas foram pessoalizadas e as pessoas foram coisificadas. O que eu estou dizendo com isso? Corremos o risco de ter um ministério de não sentirmos as pessoas, não conhecermos as pessoas, não chorarmos com elas. Há pouco tempo eu estava aconselhando uma ovelha da minha igreja lá em Dayatuba, um homem assim, um presbítero, um homem sério, que não é, ele não é mais presbítero da minha igreja, mas eu convivi com esse homem há muito tempo atrás. Eu sabia que esse homem estava passando por uma série de provações, e eu sempre vi esse homem como uma muralha, uma rocha, um homem duro. Esse homem se sentou na minha frente, eu comecei a conversar com ele, ministrar esse meu irmão. Em um dado momento, eu fiz a seguinte pergunta para ele: como que o amado irmão tem enfrentado tantas provações? Sabe o que aconteceu? Aquele homem que eu pensava que era um granito, uma rocha, uma pedra de mármore, ele debruçou na minha escrivaninha e chorou de soluçar. As pessoas são assim, o pastor tem que ter a sensibilidade de conhecê-las, de chorar com elas, de conviver com elas. Jesus ensina aqui: o pastor conhece as suas ovelhas. Essa é a primeira premissa que ele deixar aqui nesta manhã para o nosso aprendizado. Mas há uma segunda coisa: o bom pastor serve as suas ovelhas. Eu tenho que conhecer, preferência pelo nome de cada uma delas, gravar o rosto delas, mas também eu tenho que servir as ovelhas. Jesus fala no texto lido que ele veio morrer pelas ovelhas. Morrer da ideia de serviço, de entrega, de sacrifício. O bom pastor se dedica ao bem-estar das ovelhas. E o profeta Ezequiel disse: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas. No Novo Testamento, em Judas, também ele chama a atenção sobre isso, aqueles que se apacentavam a si mesmos. E nós temos que o quê? Servir as ovelhas. E o reverendo Robson, isso? Cleiton aqui, eles que conhecem ovelhas, né? E tem uma informação aqui: conhecer as ovelhas é uma necessidade, mas servir também. E nós temos uma ideia, talvez o Cleiton possa nos ajudar, que a ovelha é um animalzinho assim, fofinho, né? Eu nunca vi, alguém já teve ovelha como animal de estimação? Tem cobra, tem gato, tem isso, mas sabe por quê? As ovelhas, elas não gostam de higiene. Precisa colocá-las em solução química várias vezes por ano. Elas pegam carrapichos, elas são sujas. Dá uma ideia assim, além disso, dessa dificuldade das ovelhas, elas também são obtusas, elas são teimosas, elas são duras na queda. Então servir ovelhas não é servir, são pessoas, cada pessoa com a sua natureza, com a sua dificuldade. Então temos que ter essa ideia das ovelhas nisso. É necessário fortalecer as fracas, curar as doentes, atar as feridas das que estão machucadas e buscar as que estão extraviadas. Ezequiel 34:4. Temos que servir as ovelhas, independente da sua natureza, do seu estágio espiritual, da sua dificuldade. O pastor conhece, o pastor serve e dá vida pelas ovelhas. Jesus fez isso, ele cuidou. E o amor de Jesus é um amor sacrificial, sacrificial. E lá em Atos 20:28, Paulo fala: atendei por vós e pelo rebanho que o Espírito Santo constituiu, para pastorearmos o rebanho que foi comprado com o sangue do Cordeiro. Conhecer as ovelhas, servir as ovelhas.
Jesus foi servo. Eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Assim como Ele deu a vida pelas ovelhas, eu tenho que gastar a minha vida no ministério, como pastor, de vidas, de almas, de pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas há uma terceira coisa: o pastor conhece, o pastor serve, o bom pastor guia as suas ovelhas. Se você pegar o texto aí nos versos 3 e 4, a ideia é esta: o pastor palestino, devido à intimidade que tinha com as ovelhas, ele ia à frente delas. E tem um detalhe aqui: eles iam assobiando ou tocando flautas. Você já viu isso em filme? Eles têm isso, né? Eles iam assobiando ou tocando flautas, e as ovelhas iam atrás. O pastor guia as ovelhas. O pastor é o modelo das ovelhas. Elas seguem o pastor. Essa é a ideia. Se olharmos para a Bíblia, a relação de Israel com Jeová era essa relação: Deus, o pastor, e Israel seguindo. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Olha lá a ideia: leve para junto das águas de descanso. Essa é a ideia. E Jesus fala que o pastor sai e as ovelhas seguem, conhecem a sua voz. Os ouvidos dos cristãos são sintonizados com a voz de Cristo, que é o bom pastor. Com os pastores cristãos acontece algo parecido. É nossa solene responsabilidade guiar as pessoas, de tal forma que seja seguro para elas seguirem a nós. Isso me dá um tremor. Saber que as ovelhas olham para mim e dizem: olha, o pastor é modelo. Difícil, eu sou um pecador. Mas essa é a ideia, é a liderança. Liderança, Jesus estabeleceu uma nova liderança agora pelo serviço, não pela força. Lá em Marcos 10 diz lá: eu vim para servir e não ser servido. Com efeito, por bem ou mal, gostemos ou não, as pessoas vão nos seguir. Vão nos seguir. Dá até medo de pensar nisso. É por isso que é essencial liderar bem, ser um bom exemplo, sem nenhuma dicotomia, que é importante. O que o pastor prega, ele tem que viver. Porque as ovelhas sabem se ele não está vivendo o que está pregando. Então, o pastor guia as ovelhas. Ele é o modelo, e as ovelhas vão desta forma, ok? O bom pastor conhece, o bom pastor serve e o bom pastor guia. Mas há uma outra coisa: o bom pastor alimenta as ovelhas. A principal preocupação dos pastores sempre é que suas ovelhas tenham o suficiente para comer, quer sejam ovelhas criadas para lã ou para corte. A saúde depende da pastagem. Se a pastagem for ruim, a ovelha vai ter problemas. Jesus alimentou seus discípulos, está claro? Os pastores de hoje têm essa grande responsabilidade. O ministro ordenado é essencialmente o ministro da palavra. O pastor tem várias atribuições: o ensino, e aqui no pacote do ensino é uma aula, é a pregação. O pastor tem que aconselhar, o pastor tem que visitar, o pastor tem que administrar, etc. Vou parar por aqui. Quando eu era pastor aqui em Caeiras, eu tinha um Fusca amarelo. Por muitas vezes eu fui ao mercado fazer um pedido e levar para minhas ovelhas. Uma vez o meu Fusca atolou porque eu fui comprar um botijão de gás para entregar para uma família. É lógico, tudo isso toma tempo do pastor, mas uma coisa o pastor não pode se esquecer: investir tempo na palavra, se debruçar sobre a palavra, amar essa palavra. Como já lhes disse, agora em janeiro completo 38 anos de ordenação. Cada vez eu tomo consciência que eu sei menos da Bíblia. Eu tenho que estudar até morrer. Nunca parei de comprar livros,
de ler a palavra de Deus. O pastor tem que conhecer a palavra para alimentar o rebanho, e ainda mais hoje. Vivemos uma anarquia teológica. Cada um fala o que quer, como quer. Vivemos hoje uma preocupação com formas e menos com essência, com conteúdo. E o pastor tem que ir para a palavra, alimentar com a palavra. A palavra é poderosa. O ensino, alimentar as ovelhas. Eu coloquei no meu esboço aqui aquilo que Jesus disse lá para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. É demais o número de igrejas que estão hoje enfermas, morrendo por falta de alimento sólido da palavra de Deus. Temos igrejas raquíticas, e eles correndo atrás de novidades do mercado evangélico do Brasil. E nós precisamos alimentar as nossas ovelhas. O que o pastor faz é guiar o seu rebanho até bons pastos, boa pastagem, porque as ovelhas precisam de um bom alimento, e além do pastor ensinar a palavra, alimentar com a palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, ele tem que levar o rebanho também a procurar se alimentar no dia a dia, lendo a Bíblia, orando, crescendo na palavra de Deus. Vamos em frente. O bom pastor guarda as suas ovelhas. E o texto indica que Jesus fala aí, que lá na Palestina, na época de Jesus, tinha o lobo selvagem e predatório. Ou ele vinha sozinho, ou ele vinha em bandos. Em bandos. E na Palestina, o curral, o redil das ovelhas era feito de cerca ou de pedras. Jesus fala que eu sou a porta das ovelhas, porque a porta da ovelha era o pastor deitado ali ou em pé a noite inteira. Aí vem para o português a nossa expressão. A gente às vezes desconhece expressões da nossa língua, né? Possivelmente a expressão que nós usamos aqui tem que passar a ser no meu cadáver. Essa expressão possivelmente tem a sua origem lá no pastoreio de ovelhas da Palestina. O pastor tem que guardar as ovelhas de noite, durante o dia no pasto, e à noite lá no curral, porque os lobos selvagens, predatórios, vinham para comer as ovelhas. E ele ficava postado na porta. Para comer uma ovelha, tem que comer o pastor primeiro. O pastor guarda as ovelhas, protege as ovelhas. E qual a ideia que temos aqui? Se as ovelhas são o povo de Deus, e os guardadores são seus pastores fiéis, então os lobos são os falsos mestres, os mercenários que estão por aí, os pastores infiéis, que nada fazem para proteger o povo de Deus de erros. Infelizmente, hoje existem lobos no rebanho de Cristo, enganadores, que negam a palavra de Deus, negam a essência da doutrina cristã, negam as verdades básicas do cristianismo, aparecem nas mídias questionando doutrinas com fundamentação bíblica. É nesse momento que nós temos que tratar como pastores de Cristo, para guardarmos o rebanho, para proteger o nosso rebanho. É tarefa penosa. Afinal de contas, um pastor de ovelhas não espanta os lobos simplesmente com tiro, ou gesticulando para expulsá-las. Ele tem que partir para cima, tem que expulsar os lobos vorazes, como Davi fez com o leão e o urso. Os falsos mestres estão por aí. Eu comecei no ministério em Perus, depois que eu vim para Caieiras. Eu fiquei 3 anos em Perus como pastor. E certa feita eu fui informado que uma família da minha igreja, minhas ovelhas estavam sendo visitadas por hereges, por uma seita herética. Sabe o que eu fiz?
No dia marcado, na hora marcada, eu cheguei lá. Me postei com o pastor das minhas ovelhas. Acompanhei um pouco o deslumbramento dos hereges. Eu me levantei e disse: olha, eu sou o pastor dessa família. A partir de hoje, os senhores não voltem mais aqui. Os senhores estão proibidos de vir à casa das minhas ovelhas para ensinar coisas que eu não creio, que vocês estão torcendo a Bíblia. Eu os expulsei daquela casa, não dizendo que são expulsos, mas eu fui firme. Eram lobos vorazes que não comeram as minhas ovelhas. Eu estive lá, nunca mais voltaram. O pastor tem que ser amoroso, agradável, mas tem que ser firme. Tem que condenar o pecado, o erro e as heresias. É assim que o pastor age, para guardar, proteger as suas ovelhas. É tarefa difícil, mas temos que fazer isso. Guardar, como diz lá estamos chegando no Natal, e há uma expressão que eu peguei lá de Lucas 2:8, diz que os pastores estavam guardando o rebanho. Se você pegar lá, pode ver, o verbo usado lá é guardar. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, os pastores estavam guardando o rebanho, não só pastoreando. Então o bom pastor guarda as suas ovelhas, protege as suas ovelhas e afugenta os lobos. Caminhando para o fim da nossa mensagem, eles querem 6 itens. O sexto: o bom pastor busca as suas ovelhas. Ele tem que buscar as ovelhas, tem que ter esse foco na sua vida. E está lá no texto que ele diz que ele tem pastores, ovelhas. Ele se referia aos judeus e aos gentios. Os gentios que iam se converter. Outras ovelhas já claro, não estavam servindo aos gentios. Mas a mim me convém conduzi-las. Essa mesma segurança nós precisamos ter ao evangelizarmos. Onde quer que vivamos ou trabalhemos, devemos estar certos de que ali se encontram algumas das ovelhas, outras ovelhas de Cristo, que elas já lhe pertencem no propósito de Deus, da ação de Cristo, mas precisam ser buscadas, alcançadas. Coloquei mais um texto de Lucas, que fala da palavra da ovelha perdida, que Jesus foi, buscou e trouxe, me trazer, não é isso? E também Lucas 19:10, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa tarefa de ir buscar ovelhas tem que estar presente no coração, no ministério do pastor. É verdade que nós acostumamos estabelecer uma distinção entre evangelistas que buscam ovelhas perdidas e pastores que nutrem aquelas que foram achadas. É lógico que Deus dá para algumas pessoas o dom de evangelista, mas isso não me isenta de evangelizar. No entanto, esses são ministérios que se sobrepõem. Se Jesus, o bom pastor, não somente alimenta as ovelhas, se encontram no rebanho, como também busca aquelas que estão distantes, nós pastores, imitadores de Cristo, devemos fazer o mesmo. E eu coloco no final do meu 6º item aí: se nós servimos em busca de pessoas, haveremos de participar do regozijo celestial por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. São 6 verdades que eu lembrei para imitarmos o pastoreio de Cristo. E eu vou para a minha conclusão. Deu um salto aqui antes da hora. Auxílio técnico. Preciso. Ok, minha conclusão. Eis aqui, portanto, a belíssima ideia de ministério pastoral, retratada por Jesus. Onde quer que haja ovelhas, sejam perdidas ou achadas, existe a necessidade de pastores que vão buscá-las e pastoreá-las. Seguindo o exemplo do próprio bom pastor, os pastores humanos irão esforçar-se
por conhecer, servir, guiar, alimentar as ovelhas do rebanho de Cristo, protegê-las dos lobos, saqueadores e buscá-las quando se extraviarem. E depois, por menor que seja ao reconhecimento, apreciação ou honra que eles recebam, ou que gostaria de ter recebido aqui na terra, eles hão de receber do Supremo Pastor, quando esse se manifestar, a imarcessível coroa de glória. Eu não estou no ministério para receber aplausos, para ser estrela, para ser um popstar, para ser um comunicador, para arrebatar multidões. Eu estou no ministério para proclamar a palavra, cuidar de ovelhas, servir ovelhas, proteger ovelhas. E ainda que pessoas possam dizer: olha, eu aprecio o seu trabalho, seu ministério, sua dedicação, o resultado final é: o Supremo Pastor vai me dar uma coroa que não vai nunca se murchar, a recompensa do meu trabalho. Eu sirvo ao Senhor, em primeira instância. E o pastor que é dominado por esse sentimento, por essa convicção, ele caminha no ministério com segurança e protegendo, servindo, amando, conhecendo e alimentando as suas ovelhas. Com o crescente declínio do status dos pastores na sociedade, nós precisamos cuidar para não procurarmos compensar esse fato, buscando mais poder e mais honra na igreja. A marca essencial da liderança cristã é a humildade, não a autoridade, serviço e não senhorio, e também a mansidão e benignidade de Cristo. Que assim Deus nos abençoe. Que Deus abençoe meu amado filho, que coube a mim o privilégio de trazer essa palavra nesta manhã, no dia da sua ordenação. O dia que fui ordenado em Perus, dia 10 de janeiro de 82, não foi um culto tão bem preparado assim, porque foi final de presbitério. Mas nesse dia pudemos fazer isso com alegria e dar essa palavra a ele, aos pastores presentes, ao meu coração e a toda essa igreja. Toda a glória ao Senhor Jesus, o Supremo Pastor. E quando ele se manifestar, todos haveremos de estar com ele, líderes, liderados, pastores e ovelhas, para o grande dia do encontro com Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Oremos. Ó Deus, continua a aplicar essa palavra a cada um de nós, que ela continue sendo a nossa orientação segura. Ó Deus, queremos ser pastores mais semelhantes a Jesus, mais parecidos com Jesus, te amando mais, te conhecendo mais a tua palavra e te servindo mais a cada dia. E agora, ó Deus, a tua bênção sobre esse momento de ordenação do Felipe, que a tua mão seja sobre ele, sobre cada pastor e sobre a tua igreja, sobre todos que estão aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Uma palavra final no texto lido e exposto. Jesus disse que a porta das ovelhas, e quem entra por essa porta será salvo. Você que está aqui nesta manhã, nesse culto solene de ordenação, se você ainda não conhece Jesus, não entrou por essa porta, entre ainda hoje, porque só Jesus pode salvar a sua vida, em nome de Jesus.